Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 6, versículo 18. O martírio de Eleazar. Louvado seja Deus, né? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Segundo Macabeus, capítulo 6, versículo 18 em diante. A leitura é um pouco grande, viu, gente? Eu acho que é grande, né? Porque aqui a letra é maior, aí a leitura fica grande. A palavra de Deus diz assim aos nossos corações: havia um certo homem já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queria coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força, mas ele cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia. Caminhou voluntariamente para um instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relações de amizade com Eleazar, tomando-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas que ele mesmo tivesse preparado para comê-las como se fosse carne do sacrifício, conforme tinha ordenado ao rei. Desse modo, ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe otorgava seus cabelos brancos, da vida íntegra, conservada desde a infância e digna, sobretudo, das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Ele mesmo, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixaria arrastar por causa de mim, e isso seria para minha velhice a desonra e vergonha. Mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar nem vivo nem morto das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, e se eu morrer agora corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que transformaram em dureza a benevolência, manifestada pouco antes, julgando insensatas suas palavras. Os amigos, né? Dizendo que era loucura que ele ia fazer, né? E quando ele estava prestes a morrer, sob os golpes exclamou entre suspiros: o Senhor, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas o suporto com alma alegre, porque é a ele que temo. Dessa maneira passou a outra vida, deixando com sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Palavra do Senhor. Pode se sentar. Amém? Está todo mundo sentadinho, né? Agora vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus, né?
O tema que nós vamos meditar nessa pregação é o tema geral do nosso encontro, da nossa manhã espiritual. Eu prefiro o paraíso. Qual é o tema? Esse tema é uma frase de São Felipe Neri. São Felipe Neri, ele sempre repetia essa frase. E essa é uma frase que vem acompanhando o seu caminho, a sua trajetória de santidade. E essa é uma frase muito forte. Eu assistindo o filme de São Felipe Neri, me deparei com essa frase. E essa frase ela marcou o meu coração. E há muito tempo eu venho rezando com ela. E venho também utilizando essa frase dentro desse projeto de santidade que o Senhor escolheu para mim, como Ele tem também para cada um de nós. E nós vamos aprofundar nesse tema, nessa frase de São Felipe Neri. E o texto que eu escolhi, que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente pudesse meditar, é esse texto, que é um texto muito sugestivo para esse tema. É o exemplo, é o testemunho de um homem chamado Eleazar. Como é o nome? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga Eleazar. Olha para a pessoa que está do outro lado, diga Eleazar. Quem era Eleazar? Era um homem extremamente entendido da palavra de Deus, das leis do Senhor. Era um homem que tinha um contato profundo com as leis. Era um doutor, um fariseu. Alguém que conhecia verdadeiramente as leis. E os fariseus, eles tinham 613 leis. Eles decoravam 613 leis. Os fariseus, como esse homem, e esse homem é um homem que é verdadeiramente temente a Deus, não é como aqueles fariseus do Novo Testamento, que condenaram Jesus. Ele era verdadeiro homem temente a Deus, que seguia as leis do Senhor e que não abria mão da sua vida eterna por nada que pudessem oferecer. O que é que está acontecendo agora? Está existindo uma perseguição no meio dos macabeus. E essa perseguição é uma perseguição religiosa, é uma perseguição política, é uma perseguição na qual eles, homens de Deus, pessoas que eram tementes ao Senhor, que seguiam as leis de Deus, eles eram fortemente obrigados, dentro de pena de morte, a comerem carne de porco, que, como vai dizer nas leis de Deus, lá em Levítico capítulo 11, a partir do versículo 7, é proibido a todos os hebreus, ao povo de Deus, os israelitas, é proibido comer carne de porco. Então o que foi que aconteceu aqui? Pegaram esse homem, esse fariseu, esse homem entendido da palavra, um homem de Deus. Então levaram ele e queriam obrigá-lo a comer carne de porco. Porque não é somente comer carne de porco, é fazer ele negar as leis de Deus e abandonar o seu caminho de santidade que Deus trilhou para ele. Então tem algo muito mais além do que a carne de porco aqui. Existe algo que vai além da carne de porco e vai fazer com que eles querem obrigar Eleazar a ferir as leis do Senhor. Colocaram na boca dele, ele cuspiu. É bom, né? Aí ele cospe, porque ele não queria ferir as leis de Deus. Aí o que foi que aconteceu? O demônio, ele é especialista em dar um jeitinho, né? Eu acho engraçado o Eduardo dizer um jeitinho brasileiro, né? O demônio é especialista em dar aquele jeitinho, não é assim? O que foi que ele fez? Inspirou dois amigos a chegar para ele e dizer assim: olha, Eleazar, faz o seguinte, tu vai, pega o cordeiro, tu mesmo prepara, traz para nós. Na hora nós colocamos esse cordeiro no lugar da carne de porco. Você nem vai ferir a lei, porque você vai comer carne de porco, e você não vai morrer, vai preservar a sua vida. Aí Eleazar olhou para eles e disse assim: a minha idade, ela não permite que eu me valha de tal fingimento. A minha idade não permite que eu me valha de tal mentira, porque ele sabia que era um exemplo para todos aqueles que o olhavam. E aqui, meus irmãos, eu tenho uma coisa muito interessante para trazer para nós. A partir do momento que eu trilho esse caminho de santidade, eu preciso entender que a minha vida, ela não é somente para salvar, ela não é um caminho somente para salvar e santificar a minha vida, não. Eu tenho que me preocupar também com o exemplo para os outros.
Isso é uma realidade que hoje o demônio está tirando do coração dos homens e mulheres de Deus. Querem viver aquilo que querem e não querem ser exemplo para as pessoas. Não querem renunciar por conta das pessoas. Isso aqui, gente, é uma coisa muito grave. É algo muito grave. Então Eleazar, sabendo desse chamado, dessa realidade que ele tinha que viver, ele disse: não, eu não vou me valer de tal fingimento. Eu não vou fingir dessa forma. Eu preciso viver as leis, porque eu sei que o meu testemunho é um testemunho vivo, é um testemunho que vai inspirar muitas pessoas. E o testemunho de Eleazar inspira muitas pessoas. Porque logo no capítulo 7, vai falar do martírio da mãe com os seus 7 filhos. Aquele famoso martírio da mãe Macabeia. É o exemplo de Eleazar que vai inspirando essas pessoas. Então ele prefere morrer, ele prefere herdar a vida eterna, do que se deixar levar pelas paixões do mundo. E aqui, gente, a gente vê fortemente no coração de Eleazar que ele prefere o paraíso do que as paixões do mundo. O Concílio de Trento, ele vai dizer que o homem ele tem 3 inimigos: o mundo, o demônio e a carne. Quais são os 3 inimigos? Quais são os 3 inimigos? Nós temos 3 inimigos que querem impedir o nosso caminho de santidade: o mundo, o demônio e a carne. A igreja nos ensina essa verdade. O mundo com suas mentiras, com suas enganações. O mundo que jaz no poder desse maligno, que é o nosso segundo inimigo. O mundo na qual quer nos enganar, tirar a nossa atenção de Deus. Porque pensa que uma coisa que o mundo é especialista é em tirar a nossa atenção de Deus. Hoje em dia a gente escuta pessoas dizendo assim: eu não ouço mais a Deus, eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo entender as comunicações de Deus. Você sabe por que a pessoa chega a falar um negócio desse? Porque as distrações do mundo têm tirado a nossa atenção. As distrações mundanas, você vê que hoje no mundo é tudo muito colorido, não é assim? Tudo é muito colorido, tudo é muito chama muita atenção. Tudo é algo que tem que impactar a nossa vista, não é assim? E muitas das vezes a gente se depara, no nosso momento de oração, que a gente se lembra de tudo que a gente viu durante o nosso dia, menos de Deus, ou a gente conseguir meditar na palavra de Deus. Às vezes a gente se lembra das motos que passaram, dos carros que passaram, das luzes, das placas das lojas. A gente se lembra das cores das placas das lojas, não é assim? A gente se lembra de tudo, menos conseguir se concentrar na nossa oração. Porque o mundo ele é especialista nisso. Tirar a nossa atenção de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que a gente é igual, muitas das vezes, igual o sapo. A nossa barriga está grudada no chão. O homem espiritual, ele é elevado. O homem sapo, ele é grudado no chão. Ou seja, tudo, ele só olha para essas coisas da terra. E o mundo é atrativo, gente. Olha o que Eclesiastes vai dizer. Os olhos não se cansam de ver, e nem os ouvidos se cansam de ouvir. Quanto mais a gente mexe em celular, mais a gente quer mexer, não é assim? Quanto mais a gente vê rios, mais a gente quer ver, não é assim? Quanto mais a gente vê vídeo no YouTube, mais a gente quer ver, não é assim? Se for algo que a gente gosta, aí mesmo que a gente passa, aí quando a gente vai, menos percebe, já passou 2, 3 horas, a gente não tem mais cabeça para rezar, não tem mais cabeça para ler, não tem mais cabeça para estudar, meditar, não tem mais cabeça para nada. Por quê? Porque esses atrativos do mundo, que é um dos nossos primeiros inimigos, têm tirado a nossa atenção de Deus. É por isso que os santos, eles viviam em uma profunda solidão. Eles sempre gostavam de se retirar. Jesus fazia o quê? Chegava em algum momento, ele se retirava. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: vamos prestar atenção, meu irmão. Para de conversar. Olha para cá. O mundo, ele quer tirar o nosso olhar de Deus. Ele é especialista nisso. As coisas nos atraem e a gente precisa tomar cuidado. E diante desse convite do mundo que quer tirar o nosso olhar de Deus, o que é que eu devo dizer?
Eu prefiro o paraíso. O nosso segundo inimigo é o demônio. O demônio, ele é especialista em enganar. Mas é que eu quero te dar uma arma espiritual poderosa. Sabe quando é que a gente vence a batalha espiritual? Tem gente que pensa que vence a batalha espiritual depois que entra dentro dela. É não. A gente não vence a batalha espiritual depois que já entra dentro do momento da tentação. É não. A gente vence a batalha espiritual quando a gente evita as tentações. Se eu sei que tem um lugar que lá eu vou cair no meu olhar, no meu falar. Eu sei que tem um lugar que lá eu vou estar pecando de alguma forma. Não vá. Porque se você chegar lá e depois começar a repreender, você vai perder a batalha. Tem gente que pensa que não, hoje eu vou para lá, mas eu não vou falar na vida de ninguém. Aí chega lá, na casa do irmão ou da irmã, não sei. Chega lá na casa do irmão, aí quando pensa que não, já tem falado umas 3 palavras já da vida do outro. Aí não, está repreendido em nome de Jesus. Você vai perder a batalha, não, que você entrou pela porta, meu filho. Mas para a pessoa que está do seu lado, digo, presta atenção nessa verdade. Antes de entrar é que você vence a batalha. Quando você não se coloca em tentação, quando você evita a tentação. Tem pessoas que dizem assim, eu vou para uma festa, eu vou para um momento, talvez até aqueles aniversários de família que é extravagante, né, exagerado. Eu vou para o aniversário, mas eu vou ficar só na minha lá. Não é assim? Vou ficar só de boa. Meu irmão, você vai perder a batalha logo que você entra lá. Se você vê que não vai vencer, você já caiu várias vezes nessa realidade, você vai perder a batalha logo que você entrou pela porta. Não vá. Você está entendendo? O demônio, ele engana a gente. O demônio é especialista em querer ensinar a gente a vencer batalha espiritual. Você sabia disso? Ele é especialista em querer ensinar a gente a vencer batalha espiritual. É isso aqui mesmo, é? Que está vendo esse mistério? Ele quer ensinar a gente a vencer batalha espiritual. Ele diz assim, não, chega lá, tu repreende. É só repreender, repreende. Não é para você ter isso lá, não é repreender não. Antes de entrar na batalha, já vence. Não é com esse negócio não, isso é onda. Ele é enganador, ele é mentiroso. E eu preciso ter essa resolução, capacete de salvação. Você sabe por que lá em Efésios 6, São Paulo ele vai dizer que a gente tem que ter o capacete de salvação? Uma das armas espirituais que nós temos que ter é capacete de salvação. E uma frase que está bem na frente, bem na testa do capacete é: eu prefiro o paraíso. Capacete de salvação é um pensamento de céu. Tudo que eu for fazer é: será que isso vai me levar para o céu ou para o inferno? Eu tenho que saber, eu tenho que botar nessa balança espiritual. Tudo que eu for fazer, eu tenho que colocar nessa balança espiritual. Vai me levar para o céu? Vai me levar para a santidade? Vai me fazer um homem mais santo, uma mulher mais santa? Então eu quero. Se não, então eu não quero. Eu tenho que ter isso enraizado na minha cabeça, no meu coração, para que eu possa vencer esse segundo inimigo que é o demônio. Ele é extremamente enganador, meu irmão. Eu costumo sempre dizer, quando eu vou falar do nosso inimigo, que ele conseguiu enganar Adão e Eva. Ah, mas Adão e Eva era besta. Era de ser, não era inteligente. Adão e Eva eram perfeitos. Eles não tinham inclinação para o pecado. Eles foram criados em uma realidade chamada justiça original, caráter indelével. O que é isso? Nós somos inclinados ao pecado. Adão e Eva não, eles eram inclinados à santidade. Deus falava com ele face a face. E nós, meus irmãos, para falar com Deus face a face, a gente tem que rasgar o véu. Como Santo Agostinho dizia, Deus se esconde sobre o véu da Eucaristia, porque Ele quer ser procurado. Nós temos que rasgar o véu, tem que ter intimidade, oração, comunhão, tem que buscar sempre estar crescendo na vida interior, para que a gente possa rasgar esse véu e ver o Senhor face a face. E mesmo que a gente veja, a gente não vai ver de forma perfeita, como Adão e Eva viu. Porque São Paulo chegou a dizer, hoje eu vejo como a um espelho borrado, a um espelho manchado, mas logo o verei face a face. Embora eu busque uma santidade extrema, São Paulo disse que chegou ao 3º céu, e ele chegou a dizer, hoje eu vejo como um espelho embaçado. Quanto mais eu crescer, quanto mais eu buscar, se eu chegar nesse casamento espiritual, ainda eu vou ver um pouco embaçado. Adão e Eva não. Eles viam a Deus face a face como Ele era.
Porque eles eram perfeitos. Foi o que a serpente fez? Enganou. Se enganou Adão e Eva, que não tinha inclinação ao pecado, imagine nós. Olha para a pessoa que está dizendo aqui, eu tome cuidado, meu irmão, você não é forte não, quem é forte é Deus. Ele conseguiu enganar Adão e Eva. O esforço que eu e você fazemos para ser santo, que a gente vê que é uma batalha grande, uma dificuldade grande, foi o esforço que Adão e Eva fizeram para pecar. Só para você ter uma ideia. O esforço que a gente faz para se santificar, Adão e Eva, vamos colocar mais 100 vezes mais, eles colocaram esse esforço para pecar. Porque eles eram inclinados para a santidade e intimidade com Deus. A hora da brisa da tarde, Deus aparecia. Que coisa extraordinária. Na hora da brisa da tarde, Deus caminhava no jardim e falava com eles face a face. E o demônio fez o quê, meu povo? Enganou essas duas criaturas. Aí eu fico me perguntando, Senhor, como é que eu vou vencer uma batalha como essa? Eu estou com a língua meio baqueada aqui, porque eu estou falando assim, meio enganchado. Aí eu fico me perguntando, Santo Antão também fez essa pergunta. Santo Antão teve uma visualização, Antão. Qual foi a visualização de Santo Antão? Ele viu um homem em meio às armadilhas de Satanás. Aí ele disse, ele caiu desfalecido no chão. Quando ele acordou, ele perguntou, meu Deus, como é que a gente consegue vencer isso? Aí Deus disse para ele, através da humildade. Vai para a pessoa que está ao seu lado, humildade. Preferir a santidade é sinal de humildade. Porque na santidade a gente não trilha o nosso caminho, que eu escolho com a minha carne. Caminho de santidade é eu ouvir o caminho que Deus tem para mim e viver aquilo que Deus tem para mim viver. A gente, meus amados irmãos, a gente tem a maior dificuldade de querer escutar as pessoas, não é assim? Principalmente mudar totalmente a nossa vida com a palavra de outro. É mais ou menos assim. A humildade, ela nos dá esse abaixar de cabeça. Enquanto nós somos igual aqueles homens que pregavam Santo Estevão. Santo Estevão pregava lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, para os doutores, né? Vocês são homens de dura cerviz. Ou seja, o que é a cerviz é isso aqui, ó. Vocês são homens de dura cerviz, você não consegue se abaixar. É mais ou menos como a gente é. Você não consegue se inclinar diante de Deus. E a humildade faz a gente se inclinar diante de Deus. A cerviz fica molinha, molinha. Igual do bebê recém-nascido, que é só balançando a cabeça, né? Assim. Hoje em dia os meninos nem nascem com o pescoço mole, né? Hoje em dia os meninos já nascem com os olhos grelados olhando pra gente. Antigamente passava 3 dias para abrir os olhos, uma semana, né? Agora os meninos já nascem quase falando. Não é assim? Mas eu tenho que ser humilde, meu irmão, para caminhar na santidade. Não tem para onde correr. Porque, ó, a gente tem o entendimento de uma coisa, até mesmo de santidade a gente tem um entendimento, que às vezes não está a favor, não está conforme a vontade de Deus. Tem pessoas, dar um exemplo, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. Ela tinha uma irmã, não era irmã de sangue, né, que ela conhecia, que era muito penitente, que fazia muitas penitências. Essa é a vida de santidade dela. Penitência. E o que é que Santa Teresa d'Ávila queria fazer? Penitência também. Achando que o caminho de santidade para ela era a via da penitência. O que foi que Deus disse para ela? Não é para esse caminho aí não. Teu caminho é outro. Teu caminho é no livro, vai. E ela se tornou doutora da igreja. Não trilhou o caminho de penitência. Trilhou o caminho dos livros, da inteligência. E hoje ela é doutora da igreja. Que nos deu aquele belíssimo livro, né? Ao Castelo Interior, onde ela explica todo o processo de uma alma até chegar no caminho, até chegar no casamento espiritual, que é o ápice da perfeição aqui na Terra. Ela ensina, ela conseguiu ver, então ela escreveu. Ela pegou isso que é tão difícil de explicar e escreveu. Esse era o caminho dela. Às vezes a gente quer trilhar um caminho de santidade da nossa cabeça e a gente nada e acaba morrendo na praia. A gente não consegue sair do lugar. E aqui o Senhor quer iluminar a nossa cabeça para uma coisa. Preferir o paraíso é ter a humildade de deixar Deus te ensinar qual é o caminho de santidade que você precisa percorrer. Quais são as orações que Deus move as águas da tua vida? Eu dava uma formação para o Ministério de Intercessão sobre isso. Que a gente precisa encontrar onde Deus move as águas da nossa vida.
Tem pessoas que Deus fala com mais facilidade quando fecha a porta do quarto para rezar. Tem pessoas que Deus fala com mais facilidade quando pega a palavra de Deus. Esse é o meu caminho. Quando eu leio a palavra, eu choro, eu esperneio, eu dou mortal. É onde Deus fala comigo através da palavra. Então eu degusto da palavra, eu leio a palavra, eu vejo as cenas na minha cabeça, onde Deus move as águas. É por aqui que o Senhor quer que eu seja santo. É nessa vivência da palavra. Deus me responde tudo que eu pergunto através da palavra. Deus fala, responde tudo que eu pergunto a Ele através da palavra. Esse é o meu caminho de santidade. Aí tem pessoas que dizem, não, eu vou pelo mesmo caminho do lucro. Não é o seu caminho, é o meu caminho de santidade. É através dessa trilha da palavra. E isso, meus amados irmãos, é muito complicado. Porque no caminho, no começo da minha caminhada, eu nunca pensei em pregar a palavra. Eu não pensava em pregar, eu achava bom rezar. Rezava de 5 rosários por dia. Rezava, era rosário por cima de rosário, era uma loucura. Adorava, ir para a igreja, ficava adorando o Santíssimo, era oração. Aí eu cheguei numa rodoviária lá em Itapipoca. Aí um protestante me pegou, me descascou lá. O protestante me pegou, não deixou nem eu respirar. Quase me mata. Ah, se eu quero essa cruz. Aí quando eu ia responder, ele já botava outra coisa. Rapaz, quando eu vim de lá, morrendo de raiva, eu disse, nunca mais um protestante fez isso comigo. Comecei a comer Bíblia com arroz, farinha e feijão. Até hoje, graças a Deus, nem tem coragem de bater mais na minha porta. Os que bateram nunca mais foram. Eu acho que os que não sabem, né, parece que conversaram com os outros, não vão não. Mas porque esse é o caminho que Deus quer que eu trilhe. É através da palavra. Você não vai ver o Luke dizendo, eu tive uma visualização, ou então você não vai ver o Luke revelando na sua vida todo dia, não. Mas se você me pedir uma resposta da palavra, eu te dou. Esse é o caminho que Deus quer que eu trilhe. Você também tem um caminho, você tem onde Deus move as águas. E o demônio, ele quer enganar a gente dizendo que não, vai pela penitência. Deus está te chamando a palavra, mas tu vai pela penitência, vai. Aí eu está dizendo, não, vai pela Bíblia, olha, você lê. Aí se frustra, porque ele não está entendendo direito. Porque Deus está querendo trilhar você por outro caminho. Aí, vai pela... O padre Paulo Ricardo, ele disse assim, se eu lhe disser uma coisa, ele disse assim, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão surpreender. Ele dando uma formação. Ele disse assim, Deus fala mais comigo dentro do meu quarto trancado do que numa adoração. Quando eu vou fazer uma hora de adoração, para mim é mais uma penitência do que um momento onde Deus fala comigo. Padre Paulo Ricardo. E ele dizia, porque Deus move as águas na minha vida, quando eu tranco a porta do quarto, Ele fala comigo. É aí que eu tenho que beber da fonte. Encontrou a fonte na tua vida? Beba dessa fonte. Mas eu queria vir por aqui, o demônio dizendo no teu ouvido, é por aqui. Mas Luke, isso aqui também não é caminho de santidade? Mas Deus não quer que você vá por aí. Santa Faustina, Deus queria que ela fosse pelo caminho da obediência. O que foi que Deus disse para ela? Olha, vai lá no amado e pede para tu usar o silício. Aí ela foi lá, morte de alegre. Passou um pedaço, deu a vergonha, e depois ela foi. Chegou lá, conversou com a amada, Deus está me pedindo para me usar o silício. Aí a amada disse assim, nem se você tivesse a força de um colosso, eu deixaria você usar o silício. Não, está proibido, não vai usar silício. Aí Santa Faustina chegou frustrada, Senhor, não deixou não. Deixou eu usar não. Aí Jesus olhou para ela e disse, eu não queria que você trilhasse o caminho da penitência. Eu queria que você trilhasse o caminho da obediência. Seja obediente à sua amada e você será obediente a mim da mesma forma. Olha que coisa extraordinária. Isso aqui é chave para a santidade. Quando você entende isso e busca onde Deus move as águas. Aonde é que Deus move as águas na sua vida? É através de uma música? Deus também fala muito comigo através de música. Passo o dia todo escutando música. Quando eu vou cortar cabelo, eu boto música. Quando eu vou pro banheiro tomar banho, eu boto música. É direto escutando música. Deus também fala muito através da música para mim. E eu bebo dessa... é igual aquelas mangas, não tem aquelas mangas que a gente vai chupar manga, né? Tem aquelas mangas doce, boa, né? Que a gente deixa só o caroço branco, pronto. Quando você encontrar onde Deus move as águas na sua vida, faça isso. Porque o demônio quer... Gente, eu estou falando aqui de uma coisa avançada. Eu não estou falando aqui dos convites do demônio para a gente ir para o mundo, beber cachaça, fazer o que não presta, não. Isso aqui é coisa mais além. Isso é algo mais minucioso.
É quando o demônio entra no meio da nossa caminhada de fé para nos enganar. Mas eu tenho que ter a humildade de ouvir somente a palavra de Deus. E diante do convite de Satanás, eu digo o quê? Eu prefiro o paraíso. E o último inimigo do homem é o quê? A carne. O último inimigo do homem que o Concílio de Trento diz é a carne. A nossa carne, gente, ela tem essa tendência ao pecado. Tem essa tendência a cair no pecado. Por isso nós precisamos lapidar a nossa carne. Essa é a palavra que eu queria procurar. Nós precisamos lapidar a nossa carne, segundo a imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo de carne, gente, eu falo da inclinação que a gente tem. A igreja chama de concupiscência. O que é isso? É como se a gente fosse um carro. Quem sabe dirigir aqui hoje? Quem sabe dirigir, né? Você já dirigiu algum carro que pende só para um lado? Já dirigiu? Você não pode soltar o volante em nenhum momento, não é assim? Tem sempre que estar puxando para o lado contrário, não é assim? Porque se soltar, desce o aterro, né? Pronto. Nós somos igual esse carro do Edinho. Ele dirigiu. A gente puxa só para o lado do pecado. Por isso que eu tenho que estar com a mão na direção direta, meu povo. Puxando para o lado contrário. E esse é o caminho de santidade. Eu tenho que estar no controle da situação. Lucas, mas eu não consigo. Consegue. A pessoa que abre a boca para dizer que não consegue vencer um vício, não consegue deixar uma amizade, não consegue deixar o pecado, ele está mentindo. Porque quando nós somos batizados, nós recebemos a autoridade de sacerdote, profeta e rei. O que é isso? Sacerdote para ofertar o sacrifício do sofrimento da nossa vida a Deus. Profeta para anunciar a palavra de Deus, para falar de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para quem Deus mandar a gente falar. E rei. O que é ser rei? O rei ele é o dono de o quê? De um reino. Qual é o reino que o rei toma de conta? O reino da minha carne, da minha vida, eu tenho autoridade de dominar. Porque Deus me deu essa autoridade no batismo. Então eu tenho autoridade para renunciar ao vício. Eu digo por isso, gente, todo mundo tem um exemplo como esse. Todo mundo tem um tio, um vô, um irmão, ou então um sobrinho, um primo distante, ou um amigo, que em algum momento o cara fumava 24 horas cigarro. Aí chegou um dia que ele disse assim, a partir de hoje eu vou fumar não. E nunca mais fumou. O que foi que aconteceu? Ele repousou no espírito, caiu, buf! Não! Ele usou essa autoridade de rei, que ele recebeu no batismo. E ele disse que nunca mais faria aquilo. E nunca mais fez. Vocês estão entendendo o mistério? O que é que a graça de Deus faz nessa história? Quando eu decido não fazer mais, por exemplo, quando eu decido não beber mais e não fumar mais, eu tenho força para me renunciar àquele pecado. Aí, o que é que a graça de Deus faz? Ela preenche aquele vazio com alguma coisa santa. Então, Lucas de Maria amava beber cachaça, fumar cigarro, usar porcaria. Deus tirou aquilo, eu tirei aquilo pela decisão e Deus colocou o amor pela palavra. O tanto que eu gosto de ler a Bíblia é o tanto que eu gostava de tomar cachaça antigamente. A graça de Deus age dessa forma. Quando eu tomo a decisão de não querer mais, Deus preenche o lugar com alguma coisa boa. Aí a graça de Deus entra. Mas a decisão ela é tomada pela graça que recebemos de ser rei da nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, o Senhor é rei e você também é rei, viu? Olha para a pessoa que está do outro lado e diga, o Senhor é rei e você também. Então a carne ela pode ser vencida e aqui tem um detalhe importante. Presta atenção nesse detalhe. Qual é o detalhe importante aqui? Porque você não precisa lutar contra o mundo. Você não precisa lutar contra o demônio. Se você primeiro vencer a sua carne. Você vencendo a sua carne, você já vence o demônio e já vence o mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, vamos pelo caminho mais fácil. Você vencendo a sua carne, você já vence o convite do mundo.
e o convite de Satanás. Porque você tem um domínio da sua vida. Não por você mesmo, mas pela graça de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dizer para essas realidades do mundo, todas elas, eu prefiro o paraíso, é primeiramente eu moldar a minha vida, a minha consciência para o céu. O que acontece? Irmãos, existem muitas pessoas que até estão caminhando, que até caminham, que até têm um certo tempo de caminhada, mas diante das atitudes a gente percebe que ainda falta introduzir em seu coração, na sua alma, essa realidade de preferir o paraíso. Gente, hoje o demônio tem uma estratégia nova. Vamos desmascarar o Satanás hoje, em nome de... Vamos dar uma salva de palmas para isso, né? Vamos desmascarar ele. Outra coisinha que o demônio gosta de fazer. O demônio, ele tá hoje o demônio virou coach, você sabia disso? Ele virou coach. Eu não estou dizendo que o pessoal é o demônio não, viu gente? Eu estou dizendo que o demônio virou coach na nossa batalha espiritual. O coach, né? Aquele que faz palestras motivacionais, não é assim? O demônio também ele virou palestrante motivacional. Eu não estou dizendo que é os irmãos que fazem isso não, gente. Que é um trabalho muito louvável, viu? É um trabalho muito bom. Eu estou dizendo que dentro da nossa batalha espiritual, o demônio também virou coach. Ele virou um palestrante motivacional. Luca, me explica como foi que aconteceu isso. Sabe o que o demônio está fazendo com os homens e mulheres de Deus hoje? Dizendo assim, não, tu tem direito de ser feliz. Não é? Tu tem direito de ser feliz. Deixa o teu marido. Aí tu fica sozinha, mulher. Ou então tu fica sozinho, tu vai viver o celibato. Tu vai ser um homem de fé. Aí tu vai poder ir para a tua missão, tu vai poder ir para os cantos que tu quer ir, e não vai ter a mulher te perturbando quando tu chegar. Não é assim? Tu tem direito de ser feliz, olha. Aí ele engana a pessoa dizendo que ser feliz é fazer a pessoa viver as próprias vontades. Tu tem direito de ser feliz. Tinha uma criatura falando comigo ontem, dizendo assim, Lucas, eu não aguento mais nada, minha mulher é muito enjoada, muito besta, é muito abusada. Olha, ela me humilha. Eu digo, meu irmão tá casado na igreja, né? Sou. Então aguenta até o final. Esse é o teu caminho de santidade, meu irmão. Persevera, reza. Quanto tu tá rezando por ela? Quanta madrugada tu tá rezando por ela? Como é que tá o teu joelho? Teu joelho tá bonzinho? Tá bem lisinho? Igual um joelho de bebê? o joelho de bebê ou tá com o joelho encaliçado? Tá preto o joelho? De rezar? A gente nem fez o que pode fazer ainda e já está querendo correr do combate. Que é isso? É o demônio motivando as pessoas. Motivando as pessoas a viverem. Não, você precisa ser feliz. Ser feliz, gente, fora do sofrimento é impossível. Ser feliz fora de Deus é impossível. Ser feliz sem caminho de santidade é impossível. Olha para a pessoa que está assim, diga, é impossível. Não dá. Não tem como. Ser feliz fora da santidade não dá. E eu quero te dizer uma coisa para a gente ir finalizando. O pacote da santidade na nossa vida tem sofrimento, renúncia. É renúncia todos os dias. Todo santo dia a gente tem renúncia para fazer. Esses dias, antigamente eu só usava calça, né? Vou dar um testemunho aqui para vocês. Antigamente eu só usava calça. Aí eu comecei a sentir uns problemas, por conta que eu só usava aquelas calças taquetel horrível. Eu usava umas calças taquetel horrível, que o fundo era bem aqui no joelho, a minha que eu usava. Eu tinha uma cinza, que era igual um sacão assim, ô calça horrível. A minha esposa dizia pra mim, quando ela me lembrou, eu digo, rapaz, eu era muito doido, mas usar uma calça dessa é muito feia. Aí eu usava aquelas calças que era quente o dia todinho, eu usava a semana todinha. Aí quando era pra missa, eu usava uma calçazinha mais bonita, uma jeansinha, né? Que tem que ir arrumado pra Santa também, pode ir de qualquer jeito não. Aí começou a dar uns problemas, com isso comecei a sentir uma dor, aí eu vou conta dessa quintura dessa calça, aí comecei a usar bermuda. Aí morrendo de vergonha, como eu fui usando, aí me acostumei. Aí quando foi ontem, o Senhor me chamou a atenção de novo.
eu ia passando, eu não estou dizendo que usar bermuda é errado não, viu gente? Eu estou dizendo que na nossa vida, todo dia a gente tem que ter uma coisa que Deus quer tirar da nossa vida, quer que faz a gente viver. Aí eu ia passando o outro, eu fui para a rádio, todo sábado, 6 horas da manhã, eu estou na rádio, uma irmã Ritirene, fazendo o acordo do que dormes. Eu faço uma reflexão da palavra. Aí, quando a gente vinha, ia passando 2 irmãzinhas, estavam drogadas, todas duas. Não tinha bebido, mas drogada elas estavam, presta atenção, ela estava drogada. Sem a ponta dos dedos queimados. Ela parou nós dois, eu vinha caminhando com a irmã Ritirene, parou nós dois. Pegou na nossa mão, pediu oração, pediu que a gente rezasse por ela, fez o sinal da cruz, aí falou o nome de alguns familiares e passou. Aí, de tanta coisa que o Senhor, tanta coisa que estava para me lembrar, sabe o que o Senhor disse para mim? O Senhor olhou para mim e disse assim: se tu tivesse de bermuda, ela não tinha te pedido oração. Desse jeito. Se você tivesse de bermuda, ela não tinha te pedido oração. Isso é na minha vida. Não é na vida de outra pessoa. Estou dizendo um testemunho meu. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu cheguei em casa e digo: minha filha, eu não vou usar mais bermuda não. Eu não vou rebolar tudo de uma vez, né? Tem que ser aos poucos. Porque eu só tenho 2 calcinhas para ir para a missa. Se eu for usar tudo na semana, aí quando eu vou para a missa com roupa feia, eu vou nada. Quando eu ia para as festas, eu ia arrumar. Vou para a missa todo feio, ou nada. Então, o Senhor, Ele falou isso para mim. Disse assim: se você tivesse de bermuda, não tinha te pedido oração. Aí eu digo: por que, Senhor? Se você tivesse de bermuda, ela não tinha te pedido oração. Aí eu entendi. Aí quando foi de tarde, foi um irmão que cortar cabelo lá comigo, só usa calça. Eu digo: mas uma confirmação. Por quê? Por que isso, Lucas, na tua vida? Porque, gente, existe algo que nos mostra, que dá testemunho da palavra em nossa vida. E às vezes até uma calça dá testemunho da palavra de Deus e do agir de Deus na nossa vida. Uma roupa, um gesto, uma ação. Tudo é sinal de vida eterna e de paraíso na nossa vida. E a gente precisa sempre estar atento à palavra de Deus. Deus falou comigo através de uma calça. Olha aí. Coisa estranha, né? Tem gente que diz que a gente é doido, né, com isso. Deus falou comigo através de uma calça. E Deus quer falar conosco qual é o caminho, qual é a coisa que a gente tem que renunciar. Eu também era doido pelo meu cabelo com topetão aqui em cima, né? Vocês estão achando, não vão achar estranho não. Agora eu dei baixinho na cabeça batida, bem redondinha. Parece uma castanha, né? Parece uma cabaça, né? O pessoal vai pensar que foi preso, né? Então, vou pro exército, né? Mas não, gente, eu amava tanto aquele meu topetão. Quando eu ia sair, eu botava um gelzinho assim, ó. Aí eu, com a escova lá em casa, que eu sou um cabeleireiro, né? Ele dava uma escovadazinha para o topete ficar bem bonitinho. Aí eu disse: quer saber? Eu vou tirar esse negócio. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3: fugacidade das fugacidades, tudo é fugacidade, ou seja, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas isso não é na minha vida, viu, gente? É para mim, o Senhor está vindo para mim. Porque cada um, o Senhor vai pedir uma coisa, todo dia o Senhor tem uma coisa para pedir para nós. E diante dessas duas realidades, o convite do mundo e os pedidos de Deus, eu tenho que dizer: eu prefiro o paraíso. Olha para você que está do seu lado e diga: eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Eu desejo que o Senhor nessa manhã, Ele enraize no nosso coração essa verdade, para que nós possamos todos os dias preferir o paraíso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Vamos ficar de pé? Vamos rezar com isso? Aqui, ó. Estava aqui, ó.